Olá, Leonino, Leonina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Leonina, um presente para você, Leonino. Na casa 1, nós temos a energia da temperança, o arcano maior de número 14. Na casa 2, nós temos a energia do 5 de copas. E na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos a energia do 8 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da temperança, nós temos o Sol, o arcano maior de número 19, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do Ás de copas. Gratidão. Sobre o 5 de copas, na casa 2, nós temos a energia do 2 de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da rainha de ouros. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o 8 de copas, nós temos o carro, o arcano maior de número 7, atrelado à energia do carro, a esta vibração, nós temos a carta do 8 de espadas. Gratidão. Bem, Leonino, Leonina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Bem, sobre a energia da temperança, nós temos a carta dos livros. Sobre a energia dos 5 de copas, nós temos a carta da raposa. E na perspectiva de futuro, sobre o 8 de copas, nós temos a energia da âncora. Gratidão. Bem, Leonino, Leonina, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 14, a temperança. Atrelado à energia da temperança, nós temos o aspecto da carta dos livros, que traz aqui conhecimento, O livro tem essa característica, mas aqui vai muito mais além, porque a temperança traz a energia, do signo de Sagitário, como se nós estivéssemos aqui no presente sofrendo uma influência energética desse signo. E bem que o Sol, agora também está na energia de Sagitário. A temperança é uma carta que pede moderação. E quando eu falo nessa relação dos livros, eu falo aqui sobre papéis, contratos, documentos, sobre o seu conhecimento. Possa ser que você esteja aqui com a estafa mental, precisando aqui descansar, ter tranquilidade e paz na mente, para que você possa também discernir sobre as questões do trabalho ou até mesmo do estudo. Um outro aspecto
aqui dos livros traz um conhecimento oculto, como se nós precisássemos aqui revisitar uma energia, rever um conteúdo, né? Há essa característica de mergulhar um pouco nesse conhecimento, seja um conhecimento de cunho profissional, tenta adequar o que eu vou falar à sua realidade, seja também os conhecimentos de cunho espiritual, porque a temperança diz assim que há um anjo no meio do nosso caminho. Então nós devemos evitar todo e qualquer tipo de excesso, né? Focar aqui nas nossas virtudes para que a gente possa encontrar um meio termo. Então, cuidado aqui com o trabalho excessivo, com os estudos excessivos. A gente também precisa dessa energia de moderação, de descanso, né, para o nosso campo mental. É um repouso, vamos dizer assim, um final de semana que você vai tirar para você, ter contato com a natureza, que é muito bom, colocar os pés na terra para tentar trazer uma paz mental. Mas, ao mesmo tempo, o tarot está dizendo que nós devemos misturar abordagens diferentes, né? Ser eclético, eclética, porque nós estamos aqui criando fluxo, criando mediação, porque a temperança é a unificação, é soma, né, de duas partes aqui, de forças, para que a gente possa criar algo ou alguma coisa na perspectiva de futuro. É como se nós estivéssemos focando aqui no trabalho ou nos estudos, tá? Para que gradativamente a gente possa colher as benesses dos nossos esforços, né? Abaixo desta energia nós temos o Sol, o arcano maior de número 19, que traz sobre este aspecto da temperança a verdade, a iluminação e a revelação. É uma carta que traz a consciência e um despertar. Nós temos aqui o otimismo, o entusiasmo, a alegria e a felicidade. É o êxtase verdadeiro, né? É a celebração. Então, após o esforço, nós teremos, né, a energia da celebração, da luz e do brilho sobre nós, porque nós somos merecedores, merecedoras. É a expulsão da ignorância e da falsidade aqui, de pessoas atreladas à nossa energia. Nós temos muita boa sorte e prosperidade. É como se nós estivéssemos retornando a uma época ou um período feliz da nossa vida. E há o aspecto da realização e da superação. Então, foque em você, foque no teu potencial, acredite aqui nessas infinitas possibilidades e mergulhe, né, se esse for o seu caso. Mergulhe nesse conhecimento, mergulhe nesse trabalho, mas volto a repetir, às vezes um tempinho para descansar, desopilar um pouco as questões do mental. Atrelada a esta energia, nós temos o Ás de Copas, e o Ás de Copas traz a canalização do divino em nós. É como se houvesse aqui uma abertura, né, para o amor. É receber a luz do divino, ser preenchido por amor e alegria. E aí não é possível conter, né, essa taça que já está cheia. Há muita receptividade para que a gente possa aqui permitir a plenitude. É como se o nosso presente nós estivéssemos deixando algo para trás e focar principalmente nesse aspecto atrelada a essa energia do Sol, que é a alegria, a felicidade, o êxtase, como eu disse anteriormente, o toque do divino. A paz sendo canalizada a partir de nós. É como se nós estivéssemos aqui cheios de amor e de alegria que não é possível conter. E aí nós vamos externar esse carinho, essa luz e esse brilho. É a compaixão, né? A energia do Ás de Copas. Há a possibilidade aqui para aqueles que estão solteiros, solteiras, nos próximos aí 3 meses ou até antes ter uma nova conexão. Porque o Ás, ele traz essa abertura, a nova possibilidade, as conexões afetivas e sentimentais, desde que você esteja pronto, desde que você esteja pronta para receber essa energia, essa vibração.
Por quê? Porque na casa 2, na energia do passado, nós temos o 5 de copas. E aí muitos não se permitem a essa abertura do As de copas na casa 1. Por quê? Porque está apegado a esse sentimento do passado. O 5 de copas traz essa dor da perda, né? Você lamentando um fim, uma ruptura, um corte, porque o 5 de copas representa a separação ou um sofrimento emocional, mas que nós temos que reconhecer que a dor tem um propósito e nós devemos respeitar a dor da perda de uma outra pessoa, porque a tristeza é temporária. Solta essa energia, solta essa vibração. Em cima do 5 de copas, nós temos a energia da raposa. E aqui o tarô diz assim, quando a gente foca no passado, a gente perde aqui as novas possibilidades, né? As oportunidades que o universo quer colocar no nosso caminho. Então não olhe para esse passado com tristeza, com melancolia e dor. Na realidade, essa outra pessoa, ela não merecia a sua energia, a sua vibração. Sobre ela, nós temos a energia da raposa. É como se algo ou alguém aqui do passado ainda te observasse. Então vamos soltar esta energia, vamos soltar essa vibração e vamos nos abrir a nova possibilidade, né? Não guarde aqui rancor ou mágoa, porque consequentemente o nosso campo emocional acaba vivenciando essa energia do passado e não se permite as novas possibilidades. Abaixo desses 5 de copas nós temos o 2 de paus, e o 2 de paus é uma energia que traz o aspecto da expansão. É como se nós estivéssemos aqui impulsionando a nossa vontade pelo universo. É a extensão lógica das nossas ideias. Então, é a exploração, o desejo de ver mais. É uma energia de conquista, né? Onde nós devemos aqui ultrapassar os nossos limites. Então, há muita força de vontade em nós e nós já estamos trazendo essa perspectiva de mudança, mas que nós devemos sair dessa zona de conforto para que nós possamos materializar, concretizar aquilo que nós desejamos. Então, você deve estimular aqui as tuas vontades para um objetivo específico, né, para uma meta. Então, vamos sair um pouquinho dessa zona de conforto e vamos impulsionar aquilo que nós desejamos. Nós temos a rainha de ouros, que traz a Mãe Terra Protetora. A Rainha de Ouros é um aspecto do sustento, né? Não só a si, mas também das outras pessoas que estão atreladas à nossa energia, à nossa vibração. A Rainha de Ouros é uma figura materna, é alguém também que cura o corpo físico. Então, há considerações na energia do passado sobre a saúde, a dieta, a preocupação com a alimentação, a necessidade também aqui de fazer atividade física, né? Porque essa carta traz o aspecto da nutrição e do sustento. É uma época de colheita. Você é muito prática aqui, ajudando a outras pessoas, e é como se nós estivéssemos sintonizados, né, com os ciclos e com as estações. Há necessidade de pôr o pé no chão, de ter contato com a natureza, de fazer atividade física ao ar livre, nem que seja uma caminhada. Isso vai te fazer muito bem e vai te impulsionar a energia de cunho material. Cuidado com a proteção excessiva, porque essa carta também traz esse aspecto, mas há aqui algumas considerações sobre a alimentação, a dieta, que você tem que rever. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo terá o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 8 de copas, atrelado à energia da âncora, né, que traz essa estabilidade, segurança. Não tenha medo de se direcionar ao novo, não tenha medo de ir às novas possibilidades, porque
A âncora também fala aqui de deslocamentos, de viagens, mas vamos entender um pouco do aspecto do 8 de copas, porque é como se nós estivéssemos à procura de uma verdade, à procura de algo que está faltando dentro de nós, dentro do nosso campo emocional. Mas nós precisamos aqui deixar algo para trás, soltar esse passado, esquecer esse passado e seguir em frente em direção ao novo, porque nós sentimos aqui uma energia de abandono. Nós devemos procurar uma verdade no nosso interior, né? E em busca também do mundo espiritual, porque a própria representação do 8 de copas traz aqui como se nós estivéssemos sentindo que algo está faltando dentro de nós. E aí nós entramos numa busca de peregrinação, né? Para encontrar este vazio existencial que há dentro do nosso ser. Mas a gente não vai encontrar essa perspectiva fora. A gente tem que olhar para dentro, né? Para dentro desse sentimento, para que a gente possa compreendê-lo profundamente e trazer segurança. Assim como a energia do 8 de espadas. Olha só, 8 de espadas, 8 de copas. Enquanto o 8 de espadas fala do campo mental, o 8 de copas fala das nossas emoções. Então nós temos aqui a armadilha, né, que nós sentimos aprisionados, aprisionadas através do campo mental. É ser oprimido, detido através dos nossos pensamentos e os pensamentos que nos aprisionam. E aí nós estamos se sentindo incapazes de agir da forma que nós realmente desejamos. E aí nós temos o aspecto da estagnação da mente. São os padrões de pensamentos antigos, como se a gente precisasse sempre ser resgatado, resgatada por outras pessoas, para que a gente possa sair dessa situação. Infelizmente, nada e nem ninguém vai te tirar desse lugar que você se encontra agora, a não ser você mesmo, a não ser você mesma. Essa perspectiva aqui do 8 de espadas, você precisa tirar estas amarras, né, que te prende, e você precisa tirar essa venda que não permite que você veja a verdade, que faz com que a gente fique aqui focado no nosso campo mental. Então vamos olhar para dentro, vamos trazer a atenção para nós e não vamos se preocupar com as coisas que estão externas ou que são externas a nós. A gente deve centrar no nosso eu, com muita segurança, com firmeza, para que haja as mudanças e as transformações necessárias que nós queremos fazer. Não tenha medo. Porque, atrelada a essas duas cartas, nós temos o carro, uma influência aqui do signo de Câncer sobre nós. E o carro traz aqui as coisas ganhando força e velocidade. O carro também representa as vitórias rápidas e seguras. Então, nós temos que enfrentar essa situação na perspectiva de futuro com determinação, com progresso, com movimento. Nós precisamos exercer o controle sobre a nossa vida, porque há aumento aqui prolongado de muita atividade, há intenção impulsionada para as nossas ações. Então nós precisamos aqui controlar o nosso eu interior em busca de uma nova jornada, olhando para dentro, se priorizando, expandindo a nossa luz e o nosso brilho para um objetivo claro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 65. Arcanjo de número 65 é o arcanjo da Mabiá. O salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 89 e a mensagem diz o seguinte: este anjo pode ajudá-lo, ajudá-la a atrair boa sorte e a ter sucesso. Ajude os que precisam. Cuidado com aventuras sentimentais. Invoque este anjo para ter proteção, ser fiel aos seus ideais e se manter sempre confiante em Deus. Da Mabiá, arcanjo de número 65,
O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 89. Como indicação de leitura, eu trago o livro, Praticando o Poder do Agora, também do Eckhart Tolle. Na leitura anterior eu trouxe o livro O Poder do Agora. Então, esse livro é só mais uma complementação dessa leitura. Na realidade, ele é um guia, para que a gente possa mergulhar no estado de meditação e exercícios do livro anterior, do Poder do Agora. É um guia para quem já conhece a filosofia ou está lendo o Poder do Agora. Seria bem interessante mergulhar nessa leitura. Então ele traz técnicas, exercícios de meditação para que a gente possa alcançar a felicidade e a paz interior. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Tirei um recorte aqui para ler para você, onde ele fala sobre o aspecto, como utilizar a observação. Utilizando e observando a negatividade. Ele diz assim: observe as plantas e os animais. Aprenda, como eles, a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser. Deixe que eles ensinem o que é integridade. Estar em unidade. Ser você mesmo. Ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer. E como não fazer do viver e do morrer um problema. As emoções negativas repetitivas podem às vezes conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela ligada ao seu trabalho, seus relacionamentos ou seu meio ambiente, é apenas uma máscara. A menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já estiver alcançado um certo grau de presença, não precisará mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas, enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causada ou não por um fator externo, um pensamento, ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde, largue a sua mente, esteja presente. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações não observadas. Você pode descartá-la assim que perceber que não quer que este campo de energia no seu interior, e ele não tem nenhum objetivo, mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está aí e concentre-se na sua atenção, no seu sentimento. Então, o Eckhart Tolle ele vai trazer alguns aspectos nesse livro bem interessante para que a gente possa expandir a consciência do livro anterior. Ele fala que, acessando o poder do agora, relacionamentos como práticas espirituais, aceitação e entrega, é o trecho que eu acabei de ler para você. Então eu trago esse livro como recomendação de leitura para que a gente possa fazer um pouco mais, trazer um pouco mais de expansão, de conhecimento, focar no nosso eu interior, porque as questões ligadas ao campo da espiritualidade, ela está muito centrada no agora.
assim como o link para o acesso ao livro. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para o tarô que eu utilizo nessa leitura, bem como o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração e até breve.